Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. E o especialista aqui, olha, você que está chegando no canal agora, umas centenas de pessoas têm se inscrito no canal. E aqui você vai ver nesse vídeo como é o Cavaleiro CCB. Aqui não passa a mão, aqui não faz média com ninguém. Se você que você não sabe, aqui não faz média com ninguém. Aqui, meu amigo, aqui o pecador é pecador, o falsário é falsário e o inocente é inocente. Não vem dar uma de migué aqui não, que aqui não tem essa não. Sabe? Tá. Tem um vídeo aí, tá nas redes sociais, tá no Quai, tá no TikTok, tá no Instagram, tá no Facebook, tá aqui no YouTube, tá em todo lugar. É um vídeo de uma moça, de uma pecadora. Ela é filha de um cooperador. E ela está lá se lastimando porque o pai dela foi sentado. E aí, ela conta uns casos aqui que é típico na congregação. Ela fala que o pai dela tem mais de 50 anos de idade, mais de 20 de ministério, e antes de batizar, teve um filho, se eu não entendi mal, e aí o ministério... Porque na congregação, meu amigo, sabe lá os gentios e os judeus nato? Não, na congregação também rola essa doutrina. Porque quem é, por exemplo, se você foi um ex-presidiário, antes de batizar, estou falando aqui, antes de batizar, se você foi um ex-presidiário, se você teve uma tatuagem, se você teve um casamento, casou, separou, teve filho, essa vida conjugal enrolada, antes de batizar, mesmo que você batize na congregação, você vai ser olhado com desprezo. Porque você é uma classe inferior de gente. Você é um meteco. Você não sabe o que é meteco, né? Eu sei que você não sabe, estou falando assim só para... Então você será considerado um meteco. Um meteco lá na Grécia Antiga. Eu vou explicar, se eu quiser também. Então você é considerado um meteco na congregação. Então, recapitulando, se você vem do mundão, como é chamado na congregação, veio do mundão. Se você chegou com tatuagem, se você teve um casamento, relacionamentos problemáticos, teve ex, teve filho, tudo antes de batizar. Quando você batiza, você é considerado, mesmo batizado, porque o batismo é o quê? Você se arrependeu, se você creu, se arrependeu dos pecados antigos. Depois do batismo é o quê? Novidade de vida. Você nasceu para Cristo. Você tem uma nova vida, nasceu de novo. E ali para frente é outra etapa. Na congregação, não é. Você é considerado um meteco. Sabe? Porque você veio do mundão. Para o ministério. Impossível você ser do ministério. Mas é quase impossível de você ser do ministério. É o exemplo. E você é olhado como um cidadão de segunda classe. Você não é um hebreu nato. Você não é um israelense, Israel espiritual. Você não é um israelita nato, um povo de Deus nato. Você é um gentio ainda. Essa mulher aqui fala isso aqui, mas por que ela está se lastimando aqui em defesa do pai? Porque aconteceu com ela. Eu tenho um áudio aqui, vou passar. Por que ela está se lastimando? Porque aconteceu com ela. Porque na congregação, quando não acontece com um deles, eles não falam nada. Mas quando acontece com eles, aí eles sentem o drama. Aí eles vêm e põem a boca no trombone. Sabe? Na congregação sim, meu amigo. Então, cada um é por si. Ninguém se empatia pela injustiça que o outro sofre. Ninguém, absolutamente ninguém. Não vem com essa conversa vagabunda, porque ninguém. Agora pisa no... Quando ele sofre, aí ele vem e põe a boca no trombone.
É assim, meu filho. Não vem cavaleiro aqui, não vem com essa conversa. Cavaleiro aqui não passa a mão na cabeça de ninguém. Na congregação, a pessoa fica em paz. Não aconteceu com ele, não aconteceu com a família dele, ele está em paz. Quando acontece, aí ele vem e põe a boca no trombone. E agora, com rede social, o cavaleiro aqui não vai passar a mão na cabeça porque você sofreu injustiça, sua família, seu parente. Não, meu filho. Quando você estava lá, você viu injustiça, você não falou nada, você ficou em paz. Quando acontece com você, aí você vem e põe. Sabe? É isso. E tudo por quê? Por que acontece isso? Por quê que acontece isso? Então ela está aqui se lastimando porque o pai, o ministério, praticamente não reconheceu o batismo dele. Só que quando ele ficou cooperador 20 anos, ele estava em paz. Ele estava em paz com as outras causas. Ele sentou lá em reunião para decidir outras causas de outros membros da congregação e ele também ficou em paz. Ele viu lá o ministério trucidando o outro lá e ele ficou em paz, que nem Paulo. Ficou quieto. Mas quando é com ele, aí ele, na congregação sim. Outra coisa, esse pessoal que está criticando aí põe lá na manchete no Instagram, CCB destrói família, para chamar atenção para a audiência. É um hipócrita. Esse pessoal que critica a congregação, critica não é quem tem canal só não, é pessoas que saíram da congregação, outras pessoas que nem da congregação fica chamando a congregação de seita, então fica dizendo a congregação, criticando a congregação. Só que esse pessoal, para muita gente, desse pessoal, sem noção, idiota, hipócrita, a Bíblia dele só tem um capítulo, não, só tem 2 versículos, que eu vou ler aqui para você. E para muita gente na congregação, também que gosta do caminho fácil, também a Bíblia dessa turma só tem 2 versículos. É esse aqui, ó. É o Efésios 2:8, que diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para a Bíblia, de muito vagabundo espiritual que tem por aí, muito cristão de Iraque, a Bíblia dele só tem esses 2 versículos. É o Efésios, capítulo 2, 8 e 9. Para a Bíblia dessa turma só tem esses 2 aqui. E é exatamente por causa que eles acreditam só nisso aqui que acontece o que você vai ouvir nesse áudio aqui, o que você está ouvindo nas redes sociais daquela mulher lá e o pai dela que foi sentado. É justamente por causa disso. Então o cara, o CCBista, o pecador, o cristão de Iraque, ele só acredita nisso e é justamente por isso que dá o rolo. Porque é pela graça que sois salvo, meu Jesus Cristim, e não precisa de obras, e isso vem de Deus, e como eu acabei de ler aqui para você. E é justamente porque esse povo se enrola, e esses cristãos de Iraque. Meu amigo, os problemas da vida, muito problema da vida, não acontece porque é a vida. Não, muito problema da vida que acontece com as pessoas é justamente porque elas não sabem disso aqui, ó, que eu vou ler para você, ó, que eu já li aqui várias vezes e vou ler para você. Porque muita gente tropeça na vida, se enrola na vida, dá problema, se estrepa, mete a cara na parede, sofre, se dá mal na vida, é justamente por causa disso aqui, ó, que está no Velho Testamento, no capítulo 18, no versículo tal aqui. E Paulo disse o seguinte, o apóstolo Paulo disse exatamente isso aqui, que ninguém que é de Deus se embaraça com negócios dessa vida. E isso aqui que aconteceu com essa moça, com o pai dessa moça aqui, é justamente por causa disso, por ele não saber das coisas de Deus e se enrola nos negócios dessa vida. E com todo mundo. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho,
Por que as pessoas se estrepam na vida, tanto material, tanto espiritual como material? É justamente por não saber o caminho. E aí fica escorando no Efésios 2, 8, 9. E aí ele não sabe o caminho. Aqui, ó. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar, e a obra que deves fazer. É justamente porque a pessoa se escora no Efésios 2, 8, 9, e não sabe o caminho nem o que deve fazer. Quando você não sabe o caminho bom, o caminho reto, o caminho da justiça, quando você não sabe proceder na vida, quando você não sabe o que deve fazer, acontece o quê? Por isso que esses pecadores, esses bestas, começaram a se lascar. Por causa disso. Porque eles não sabem o caminho que deve andar e eles não sabem a obra que deve fazer. Quando você sabe o que é a obra que você deve fazer, é o proceder, meu filho. É proceder no casamento, é proceder na vida, é proceder perante a irmandade, é proceder no dia a dia. É no andar do dia a dia, nos afazeres domésticos, no seu trabalho, na sua família, com os vizinhos, enfim. No comprar, no vender, no negociar. É isso, o caminho que deve andar. E aí o cara, o babaca, o sem noção, o idiota, fica escorado no 2, 8, 9 de aos Efésios. E aí não sabe a obra que deve fazer. E não sabendo a obra que deve fazer, nem um caminho por onde andar, capite? É, rapaz, é por causa disso. Porque um povo que despreza a lei de Deus é para isso. É para iluminar, é você aprender o que deve fazer, o que é justo do que é injusto. E aí, se acontecer alguma coisa de errado, o Senhor está ali para te ajudar. Não, você é justo, você procurou fazer a coisa certa, você vem trilhando o caminho certo, o caminho justo. Então eu estou aqui e resolver alguma coisa que deu errado. Agora, por que o Senhor Jesus falou errais? Porque não conheceis as Escrituras. Quando o Senhor está falando de conhecer as Escrituras, não é blá, 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 blá. Ele está falando do caminho que você deve andar. Escuta aqui. O espaço para que ele fizesse isso. E aí eu tenho que ver um homem de mais de 50 anos, mais de 20 anos de ministério, ter que ver o seu nome correndo por aí, associado a coisas que são inverdades, porque não fizeram a gentileza de esclarecer o motivo. Para quem não sabe, a minha mãe de câncer, depois de 7 anos de enfermidade, e 7 anos que meu pai esteve do lado dela, fielmente. Mesmo não tendo uma vida de casado por muitos desses anos, em razão da doença. O que, claro, é o mínimo que ele tinha que fazer, mas que é muito difícil. E depois de ela falecer, a igreja, infelizmente, sempre naquelas brincadeirinhas, apressando um casamento. Casa, não sei o que, aquelas piadinhas que são muito inconvenientes para quem perdeu uma esposa. Para quem perdeu uma esposa. Na reunião de mocidade, cooperador de jovem, ancião, diácono, irmão, é cheio dessas piadinhas também. Quando você chega na congregação com 30 anos, fica na congregação com 30 anos de idade, solteiro, para você ver o que acontece. Nessas mesmas piadinhas. Todo mundo faz essas mesmas piadinhas. Se você chegar na congregação e batizar com 30 anos e for solteirão, e aí você vai escutar essas piadinhas todo domingo. Em qualquer reunião de evangelização. Aí você vai fazer uma visita, tem uma moça lá solteira. Aí, irmão, fica na comunhão. Já. Sabe, todo mundo faz isso aqui. Então, o sujo falando do mal lavado. Sabe, por isso que, meu amigo, em ser besta, eu não tenho ser besta por inocente. Porque ele não aprende o caminho que deve andar, nem a obra que deve fazer. Então, não vem com essa conversa, não. Terá pelo menos um ano. Lembrando que eu tenho um irmão de 11 anos que sentia muita falta de alguém do lado. Dentro do coração dele, ele pedia que fosse de determinada maneira, que ele não tivesse que ir atrás, que Deus que preparasse, enfim. Quando ele finalmente encontrou uma pessoa, conversou no ministério, você não pode perder muito tempo ali, né? Então ele foi super prudente, marcou o casamento logo. Sabe? Chama isso de prudência. Porque na congregação, o cara tem um ministério e acontece alguma coisa com ele, e ele com medo de perder o ministério, ele já vai agir. Porque na congregação, a doutrina da estupidez acha
ou vigaristas de Iraque, cristãos vigaristas de Iraque, acha que para pregar, para você fazer a obra do Senhor, para você fazer o que Deus mandou, você precisa da merda de um púlpito. Da merda de um púlpito. É assim, precisa de um lugar elevado para você, todo mundo te ver. Na congregação, sim. Então é um ministério, é um crachá, é um cargo. Qualquer cargo que você tenha, você já se acha superior a quem não tem. Então aí o cara já vai correr e aí não sabe o caminho que deve andar, nem a obra que deve fazer. Que a obra que deve fazer aqui é obrar. Obrar o quê? Praticar uma ação, um ato, praticar uma coisa. Obra não é construção civil. Obrar é praticar uma ação, fazer um gesto, fazer uma prática, seja espiritual, seja material, seja o que for, um proceder. Isso é um obrar. Então, cara, para não perder o ministério, porque o ministério para ele é tudo, porque ele acha que precisa do ministério para fazer as coisas, porque dá mais glamour, então ele já vai obrar. E é nessa de obrar errado, já mete os pés pelas mãos e aí se lasca. Por quê? Porque se embaraça com os negócios dessa vida. E um casamento é negócios dessa vida. Ele avisou para os irmãos, avisaram para ele que se ele casasse com ela, ele perderia o ministério, porque ela... E aí, vamos abrir esse parênteses aqui, porque é uma coisa que eu acho que a maioria da Irmandade não sabe disso. Meu pai tem mais de 20 anos de ministério e meu pai nunca soube dessa informação. Só com que ele... Nunca soube dessa informação. 20 anos de ministério. Casou, antes de batizar, teve um filho. Então pensa, você tá lá no mundo, você tem um relacionamento, lá um namorado... Peraí. E aí, vamos abrir esse parênteses aqui, porque é uma coisa que eu acho que a maioria da Irmandade não sabe disso. Meu pai tem mais de 20 anos de ministério e meu pai nunca soube dessa informação. Só com que ele se casou, antes de batizar, teve um filho. Então pensa, você tá lá no mundo, você tem um relacionamento, lá um namorado, você teve um filho, os anos passam, Deus te chama e agora seus pecados foram perdoados, correto? Correto. Não, aqui correto. Aqui ela está certa. Porque você, se fosse assim, Deus só ia chamar a gente solteiro, criança, bebê. Então, você teve um relacionamento lá no mundo, separou, teve filho, teve família. Você batizou, você é uma nova pessoa. Aqui está correto. E aqui é que deu a treta, vê aí. Para casar com o ministério, não. Então, se você é do ministério, você não pode casar com uma pessoa que teve um filho fora do casamento, mesmo que antes do batismo. Ela poderia ter assassinado uma pessoa, ela poderia ter tido um relacionamento e ter tido relação sexual fora do casamento antes do batismo, mas se essa relação deu fruto a uma criança, aí não pode, tá? Aí o ministério inventou isso aqui, porque tem coisas no ministério, se você não sabe, tem coisas no ministério que é só entre ancião e ancião velho. Tem assuntos no ministério que é só entre os anciãos mais velhos da região e mais velhos do Brasil. É discutido só entre os mais velhos de lá. Tanto que tem uma reunião, eu não sei se é todo mês só ou toda semana, mas eu acho que é todo mês. Antes era na segunda-feira que tinha. É uma reunião dos anciãos mais velhos do Brasil. E essa reunião nem os cooperadores têm acesso. Nem cooperador, nem ancião novo tem acesso. É só dos anciãos mais velhos. E aí ele discute essas coisas e joga essas coisas. Só que eles decidem e o povo não sabe disso. Nem cooperador sabe disso. Se perguntar para o cooperador jovem e para o cooperador oficial, eles não sabem dessa reunião. Bom, eles sabem da reunião, mas eles não sabem a pauta da reunião. Que é decidido só entre ali. E aqui, o cooperador não sabia disso. Nem a Irmandade sabe, claro. E aí eles botaram esse ensinamento, essa lei, e aí homem ou mulher que casar com uma pessoa que veio do mundo, que tem filho, se você, no caso dele, ter ministério, perde. Ou se uma irmã também perde. Por exemplo, organista, examinadora, casar com um irmão que veio batizado, recém-batizado, que veio do mundo e tem filho, perde o ministério. E aí invalidou o batismo. Porque o batismo é o quê? E aí se o cara vinha do mundo com a dívida?
não vai ser perdoado. Você batizou, e ali você é ensinado a proceder do jeito que a doutrina de Jesus Cristo manda. Mas aqui no caso que ela está falando, o batismo foi inválido, não valeu. Aqui, ela está certa. A pergunta que eu faço é, quando um pecador, quando um CCBista faz isso, quando pisa no pé dele, ele faz isso. Mas se ele souber de um caso desse que foi com outro CCBista, ele fica em paz. Essa aqui é a minha bronca, a minha crítica. Porque CCBista é assim, quando é com outro, ele está em paz. Quando é com ele, aí ele vem falar. Ter matado alguém. Gente, desculpa. Enfim, ciente do motivo, esse era o motivo. Meu pai, extremamente desesperado, foi conversar comigo e falou: filha, não sei o que eu faço. Eu não vou cancelar o meu casamento. Meu irmão já chamava ela de mãe. Eu poderia simplesmente, tipo assim, não casar. Eu sou um adulto, engolir meus sentimentos e dar um jeito. Mas eu vou magoar extremamente uma pessoa, uma irmã. Vou dar razão pro batismo dela que tá sendo invalidado. E o que eu vou falar pro meu filho? Ah, agora não é essa peça sua mãe, não. Vamos pra próxima. Eu não vou fazer isso. E meu pai se casou. Se embaraçando com negócios dessa vida. Ele está certo, porque nesse caso, o Braz, o ministério está invalidando o batismo do cônjuge. E aí, como ele não quer perder o batismo, quando ele não quer aí ele não quer perder a pessoa, o que é que ele faz? Ele fica casado e é sentado no ministério. Se embaraçou com os negócios da vida. O Senhor Jesus aqui ficou, sabe? Aquele inocente, nesse caso só nesse caso. Nesse caso especificamente, ele é inocente. Mas num todo, ele não é inocente. Porque num todo, ele ficou em paz com as injustiças, com a pregação que ele pregava, que ele também era profetão, sabe? Então não tem essa aqui, meu filho. Aqui no canal do Cavaleiro CCB, pecador é pecador. Então, não vem porque você foi vítima de uma injustiça. E as injustiças que você praticou? E na hora lá que você viu as injustiças dos outros, você lavou as mãos? Lá no Sinédrio, lá. Sabe? Esse tempo procurou meu pai e falou que ia passar na reunião para saber se o ministério dele continuaria. Foi passado em reunião e eles falaram que iria pro Braz. Aqui o foco dele era o ministério. Quando o ministério dele ficou em risco, aí ele veio e se preocupou. Porque o cara acha que para ser crente, para servir a Deus, para praticar o que é bom, o que é reto, para ser que nem um Enoque na presença de Deus, para andar com Deus que nem Enoque, que nem Abel, ele acha que precisa ser cooperador. Ele acha que precisa ser cooperador de jovem, encarregado de orquestra, encarregado regional. O carregado regional acha que não pode ensinar música, fazer uma visita lá na casa de um irmãozinho e ensinar música lá, porque ele quer ensinar publicamente, para dar ibope. Então o cara, quando o ministério dele está em risco, aí ele vem e põe a boca no trombone. Porque é o cargo, é o crachá, é a exaltação que o cara quer. Sabe? Para ser analisado. Antes de ir pro Braz ser analisado, eles já foram na minha comum. Ligaram pro meu pai e falaram: olha, congrega hoje, tá, pra gente conversar. Meu pai foi pro culto achando que ia ser uma conversa entre eles. Chegou no culto, o irmão levantou, avisou pra Irmandade: a partir de hoje, o irmão não atende mais. Por tempo indeterminado, ele vai ficar em paz. Só pra Irmandade saber, ele não pecou. Deus seja louvado. A igreja, um gelo, morrendo. Avisou essa Irmandade, olha, ele não pecou. Tá. Não pecou e foi sentado. E se peca, era o quê? Era linchado? Vai pra guilhotina? Era enforcado? Era fuzilado? Era entregado na delegacia? Ele não pecou e foi sentado. Não é assim vergonhice da sem vergonhice? Vossos capeta em Cristo tem vergonha na cara? É por isso. Por que esse povo é assim? Não, por que esse povo é assim?
Esse povo é assim, é justamente pelo que acabei de ler. É porque esse povo, eles não sabem pelo caminho que deve andar, eles se embaraçam nos negócios dessa vida e eles não sabem a obra que devem fazer. Porque eles não atentam para saber disso. Eles não sabem da obra que devem fazer. Eles não conhecem as leis de Deus. Eles não estão atentos para a lei de Deus. É só merda de profetada, meu Jesus Cristinho e o Efésios 2, 8, 9. E se você for por Efésios 2, 8, 9, você está fudido, rapaz. Você é um babaca. Você é um Zé Ruela. Você vai se lascar, besta. Porque você tem que aprender. Aqui, você que assiste o canal do Cavaleiro CCB, toma vergonha na cara e vai aqui, ó. Porque se você não for aqui, você vai se lascar. Você tem que seguir o conselho que Jétro deu para Moisés. Você tem que saber o caminho de Deus. Você tem que aprender a praticar a obra que deve ser praticada. Você não pode se embaraçar no negócio dessa vida. Porque se você não aprender pelo caminho que deve andar, você não aprender no caminho bom e reto perante aos olhos do Senhor, e for na merda, só na conversa tirada de contexto, lá do Efésios 2, 8, 9, porque foi tirada, porque os vigaristas cristãos de Iraque, eles tiram o Efésios 2, 8, 9 de contexto, e aí diz que você não precisa fazer nada, você vai se enrolar nos negócios dessa vida. Se você for da congregação cristã do Brasil, você vai se enrolar assim, e aí depois vai chorar o leite derramado. E aí depois vai orar para o Senhor. O Senhor, meu filho, estou cantando e cagando para você. Você ficou lá só em Efésios 2, 8, 9, não prestou atenção aqui no caminho que deve andar, não atentou aqui para a obra que deve fazer na minha presença. Então eu estou cantando e cagando para você. Vai se lascar lá, vai chorar suas lágrimas lá no muro das lamentações. Sabe? Presta atenção, mané. Meu pai super humilhado e envergonhado. Vergonha que ele sentiu coitado, que ele chorou, só um sala dentro, ficou com vergonha daquilo, foi lá pra fora, passou com tudo ele chorando lá fora, acabou o culto, ele entrou, pegou as coisas dele, saudou o irmão e foi embora. Queriam tirar, depois de tanto tempo, o mínimo que ele esperava era o respeito, deles comunicarem para a igreja de fato por que estava sendo tirado. Para que ninguém pensasse mal da minha madrasta, né? Que tipo, nossa, ela fez algum absurdo, ela batizou e pecou depois do batismo. Mesmo que falam, ele não pecou, mas fez alguma coisa de errado. Só que se as pessoas escutam, se as pessoas entendem a história, é completamente diferente. Ou seja, o que está... É claro que a Irmandade vai especular. Você, quando aconteceu isso com os outros, você também especulou o que aconteceu. Aí todo mundo foi para suas casas, foi lá jantar, e já dentro do carro já começou a especulação. O que será que aconteceu com aquele mano que ele foi sentado? O que será que aconteceu com o operador que ele foi sentado? Ele deve ter pecado. Aí entrou no carro conversando sobre isso. Andando no carro conversando sobre isso. A pé, de bicicleta. Chegou em casa na mesa de jantar e o papo foi esse. No outro dia, hoje no WhatsApp, mensagem do WhatsApp. No outro dia de manhã, esse é o papo. É inevitável isso. Quando acontecia com os outros, ela também fazia isso. Esses comentários. Claro que você vai especular, você vai tentar saber o que aconteceu. O ministério não pecou e foi sentado. Por aí, são mil outras conversas que não são realidade. E eu vendo meu pai, depois de 20 anos se dedicando à obra, tendo perdido vários momentos com a família, porque foi isso. Meu pai é pedreiro, trabalhava de segunda a sexta, final de semana, ele ficava o dia inteiro na casa dos outros construindo. Chamando de perdido. O tempo perdido. Mas está chamando o tempo que fazia a obra do Senhor, que trabalhava na obra do Senhor, está chamando de tempo perdido. Você estava fazendo as coisas para Deus e está chamando a coisa de tempo perdido. Às vezes para as pessoas da igreja, incansavelmente, sem nunca reclamar. Vários momentos da minha vida, junto com meu pai, eu perdi. Em função de trabalhar para a igreja. E na nossa igreja não existe dízimo, ok? Totalmente gratuito e de coração. E eu perdi esses momentos durante 20 anos com meu pai. Para chegar e fazer da forma que foi feito. Isso aqui não é para desrespeitar a igreja, pelo contrário. Ninguém vai sair da igreja, todo mundo continua lá, porque a gente sabe que nome de igreja é só uma placa. Mas esse vídeo é para que as pessoas ao redor do meu pai saibam o real motivo que isso aconteceu. Porque a minha... Tem muito CC besta que já ouviu esse
essa lamentação, essa lastimação aqui, e ficou em paz. CCBs que vai ouvir isso aqui, essa análise do Cavaleiro CCB aqui, e está em paz ouvindo o drama dela. Quando acontecer com ele, ele vai fazer a mesma coisa. Vai se sentir tempo perdido. Quem critica o que está acontecendo com essa irmã aqui, também está criticando porque aconteceu com ele, uma injustiça, sei lá. Se não tivesse acontecido nada, quem tem ministério, quem está na boa com os anciões, com os nossos capetas em Cristo, está numa boa, está em paz, meu filho. Está ouvindo só os outros chorar. Na congregação é assim. Porque é um povo que não se dói pelo outro. Não tem empatia um pelo outro. Então, enquanto não é com ele está em paz. Ele está achando é bom. Não tem inocente. Quer dizer, algum inocente que tem, sabe? Foi todo mundo lá na casa do meu pai para chorar com ele, para orar com ele. Mas os bairros arredores correm conversas que vocês não imaginam. Então, esse vídeo é para diminuir um pouco o caos que eles eram quando não foram claros com a Irmandade. E é um vídeo sem total conhecimento do meu pai. Meu pai não sabe que eu estou fazendo esse vídeo, provavelmente ele nem apoia. E se você estiver perto do meu pai, ele nem conte para ele. Porque é muito sofrimento isso. Eu nunca soube que essa regra existia. Recentemente, tipo, semana passada, soube que passaram isso em reunião. Eu acho que até por causa disso, meu pai com 20 anos de ministério nunca soube. Meu pai foi apresentado por essa irmã por um irmão do ministério, que também, obviamente, não sabia. Momento nenhum foi explicado. Foi apresentado a irmã que veio do mundo. Foi apresentado para o cooperador pelo irmão do ministério. Que ela fala que ele não sabia. Provavelmente não sabia. Aqui existe essa regra? Eu não sei. Ou foi uma regra criada, tipo os peças, para ferrar com o cooperador? Que é uma pergunta. Sabe? Dentro da congregação, meu filho, é ninho de cobra. Então, é uma vida palaciana. Em vida palaciana, tá a camareira é espião do rei. Em uma vida palaciana, o cozinheiro fica esperto com o cozinheiro. Fica esperto com o cara que traz o copo de vinho de água. ele pode ser um espião de outro rei lá. Ele pode estar ali infiltrado. Cuidado quando você for tomar água. Sabe? Cuidado quando você for tomar o chá. Sabe? Porque é uma vida palaciana. Então, por que o ministério transforma quem tem cargo na obra como sujeito superior? Para fazer isso, meu filho. É uma sociedade de conspiração. Você não entende nada. Aí, por quê? Tipo assim, meu pai não sabe o motivo, gente, que existe essa regra. Não falaram pra ele, olha, essa regra existe por causa disso e disso e disso. Aqui na Bíblia tá escrito assim, assim, assim. Não, o mínimo era ele ser informado disso, certo? E o mínimo era ser... A Bíblia, essa Bíblia aí é a Bíblia lá na reunião secreta dos anciãos mais velhos do Brasil e da regional. Ele pode criar um tópico lá de 24 horas, um ensinamento lá em 24 horas. Ah, você não sabia? Mas tem aqui. A gente inventou ontem e você está sentado. Ah, mas eu não pequei, tá, mano, fica em paz. Pronto, acabou. Aí, metade ali da igreja, desse cooperador, vai dizer o quê? Vai dizer, mas tem ensinamento, se sentar o irmão, é porque deve ter algum ensinamento, e aí vai concordar. E aí ele continua sentado. Juridicamente ele não ganha. Se ele for, que ele não vai, mas se for, não ganha. E a outra igreja, a metade da igreja vai dizer assim, mas se os irmãos sentaram ele, deve ter feito alguma coisa. E deve ter feito alguma coisa. Sentaram aquele irmão porque, deve ter feito alguma coisa. Metade da igreja já vai dizer isso. A vítima não tem solução. É ficar calado, meu filho. Assim é a congregação. Disse nos 20 anos de ministério dele, ou pelo menos quando ele perdesse a esposa, o ministério ficasse lá a casar, deixar ciente, né, o limite. Só que mesmo que deixasse ciente, não é uma regra que eu concordo, não tem que concordar, só tem que aceitar, mas o mínimo que eu poderia esperar era um respeito na hora de sentá-lo, de falar para ele, olha, hoje... Congregação, rapaz, ninguém respeita ninguém, ninguém ama ninguém. Sabe? Ninguém ama ninguém. Coitado.
É por isso que você tem que saber o caminho, a obra que você deve fazer e o povo que você habita, o povo que você convive, para você não sofrer a decepção ou a traição. Quando você sabe onde você está, com quem você está andando, você pode estar andando com um Absalão da vida, mas você sabe que aquele sujeito é um Absalão. Você não vai dar as costas para ele. Você botou uma proteção por baixo da sua roupa. Se ele tentar alguma coisa, ele para em você. E quando te atingir, você vai e contra-ataca. Então você pode estar andando. Por isso você tem que saber onde você está, com quem você está, com quem você anda. Você não vai confiar. E na congregação, você não pode confiar. Porque ali, meu filho, você é cooperador, tem um cara querendo seu lugar. Você é cooperador de jovem, tem outro querendo seu lugar. Você é instrutor de música, você é o quê? Porque o povo da congregação, todo mundo quer ministério, todo mundo quer um cargo. Porque o ministério incita o povo a dizer quem tem cargo é um privilegiado. Quem tem cargo na congregação se acha um privilegiado. Porque o ministério da congregação, vossos filhos da puta em Cristo, eles põem na cabeça do CC besta que se você tiver um cargo, você é privilegiado. Não interessa o cargo. Pegou a vassoura, está limpando o pó dos santos. Sabe? Tem empresário, eu conheci empresário, cara rico, que ele limpava, varria a igreja depois do culto. E aí o ministério exaltava quem varria a igreja. Aí os sapatos dos santos, o pó ali. Sabe? Então o cara se acha privilegiado. Então é incitado o povo a ter um cargo. E aí nessa de ter um cargo, se tem aquele irmão lá que está insatisfeito, se o ministério souber que aquele irmão lá que varre o pó da igreja depois do culto está insatisfeito, ele fala que tem 10 querendo o lugar dele, e tem mesmo. Não é só 10 não, 20, 100. Que está todo mundo querendo ser chamado lá na frente do púlpito para ser apresentado para algum cargo na obra. E é nessa coisa que mora o ninho da serpente. O veneno está aqui, a cobra está aqui. Porque o cara ele quer ser apresentado para o ministério da vassoura. Da vassoura, ele quer ir para porteiro. De porteiro, ele quer ser outra coisa. Se ele for músico, ele quer ser instrutor. De instrutor, quer ser encarregado. Ser encarregado, ser regional. Ser regional, ser de ancião, outra coisa. Aqui está, meu filho. Então, quando o cara perde o ministério, ele perdeu as asas. Perdeu a pena. E ave sem asa e sem pena não voa. Então, quando o cara perde o ministério, ele fica por terra. E aqui não deu outra. Assim, para ele ir preparado psicologicamente, para ele poder subir e falar. Ou que ele não subisse e falasse, mas que eles fossem claros com a Irmandade, para que não rodassem calúnias sobre o nome de alguém que honrou a igreja. Portanto, gente, esse vídeo aqui não é para nada, não é para denegrir uma igreja, denegrir uma pessoa, não é para nada disso. Esse vídeo aqui é para levantar a honra do meu pai, para que as pessoas por onde as conversas estão rodando saibam exatamente o que aconteceu e não fiquem difamando um homem que não merece. Então, sim, eles não sentaram ele depois da resposta final do Brás. A gente nem sabe se vai passar no Brás mesmo, se isso vai ficar arquivado na papelada. E o objetivo... que pode morrer na regional. Eu não sei a cidade dela, mas dependendo da regional, dependendo do presidente da regional, nem vai para o Brás. Se houver muita batição de panela, se o ministério, se a Irmandade da cidade bater panela, talvez chegue no Brás. Mas o Brás não vai passar por cima se o presidente da regional, de onde ele for forte. Se o presidente for forte da regional, não vai nem para o Brás. Porque assim é política. É poderio, é influente, depende do presidenciável da regional. Se o presidenciável da regional for forte, nem vai para o Brás. Se for para o Brás ratifica o que o presidente da regional sentenciou. O presidente da regional é forte, ele comanda os outros anciões. E aí, lacrou, decidiu a causa dele, é isso mesmo. O Brás só vai ratificar. Pega lá 5 presidenciais, alguns ali, orou ali, Deus confirmou,
fica com a sentença lá do regional. Tudo depende do regional, porque é política. Se pegar aí o Arthur Lira aí da regional, ele está lascado, vai continuar sentado mais a vida. Sabe? Então, o presidente da regional, sendo forte, o Braz só vai ratificar. Se bater muita lata, muita panela, o Braz vai dizer, ah, tá bom, vamos orar e ver se é isso mesmo. Aí vai lá e confirma. Sabe? Você sentiu, senti. Tá bom. Fecha o caixão. Nem é ter o ministério de volta. Claro que pra eles deve estar doendo muito, porque eles amam o que ele faz. Ama, mas muito mais que ministério, a gente pode servir a Deus do nosso banco com muito prazer. Pior do que isso, é a sua honra, que se esvai assim, ó, depois de anos de construção. É muito doloroso, gente, porque quem conhece meu pai, tipo assim, eu tô zero preocupado com a irmandade ali em volta dele, porque todo mundo ali tá machucado, arrasado, acabado. Todo mundo conhece meu pai, mas, sabe, as igrejas em volta, a conversa não chega lá. Então esse vídeo é por isso. Povo fraco, né? Agora, pra finalizar, fica um desabafo. Povo fraco. Eu sou super a favor do projeto Resgate, mas é muito triste super a favor. Você ver que estão tentando resgatar pessoas de fora, que é o mínimo, mas estão jogando as pessoas de dentro pra fora. Porque, sinceramente... Ela é super a favor do projeto Resgate. O projeto Resgate que ela é a favor, muita gente que está fora sofreu a mesma coisa, ou quase, coisas, quando estava dentro da congregação. Muita gente que batizou, ficou na congregação e vazou fora, porque não foi nem visitado. Ele foi, por exemplo, ele veio do mundo, pobre. Teve um problema familiar, separou da mulher, a mulher separou do esposo, e aí ficou ali naquela situação, a vida bagunçou, aí correu para a congregação, batizou. Ninguém foi na casa dele. Não viu irmandade, não viu amor fraternal, não ouviu compaixão, companheirismo. Aí, o que aconteceu? Parou, esfriou, quer dizer, já era novo de batizado, esfriou, viu que ali não tinha amor fraternal, não tinha companheirismo, não tinha suporte, não tinha aconchego, parou, ficou quieto, foi embora. Aí esse projeto vagabundo de resgate foi lá e tentar resgatar agora. E aí, se entrar voltar para a congregação, vai acontecer a mesma coisa. Porque o problema não é esse, resgatar. Então o sujeito é expulso, ou o povo da congregação é indiferente uns com os outros, e aí ele para. E aí projeto de resgate que ela é a favor, está sendo vítima agora, porque o pai agora está sendo vítima dessa questão. E o pai dela fazia, era assim que nem eu acabei de falar. Você entendeu? Quando as pessoas não sabem o que fazem, não sabem obrar, não sabem praticar o que é bom, o que é reto, se embaraça com o negócio dessa vida, não pratica, não segue a lei de Deus, dá nisso, meu filho. Dá tudo errado. Então, a casa espiritual foi começada torta, não foi esquadrinhada, não foi estruturada. Então, quando chegar lá em cima, no acabamento, vai dar merda. Então, ela é a favor do projeto Resgate, e o projeto Resgate, muita gente foram vítima das injustiças na congregação, ou da indiferença dos pecadores ser besta, e agora, sabe, é contraditório isso aqui. Se eu fosse a minha madrasta, se coloca no lugar da minha madrasta. Por que eu continuaria numa igreja que não reconhece meu batismo? E é a favor do projeto Resgate. Se eu era do mundo e eu tive um filho no mundo, eu batizei e meu batismo não vale nada. Mas você acha que ela vai mudar? Não. Porque ela... Sabe aquele ancião lá do Paulista que comemorou porque um músico não estava congregando, parou de congregar? E hoje ele está fazendo projeto Resgate lá na regional dele? Então o cara não gostava de um músico, sei lá por quê, e aí comemorou no púlpito, pregando palavra, e disse, será que é bom que nem venha mesmo? E agora está fazendo projeto de resgate? Ele vai tentar resgatar esse que ele comemorou por não estar congregando? Certo?
demais pra fazer isso. Eu já fui completamente religiosa, sabe? Apaixonada pela CCB. Até hoje, eu amo muito a CCB. Eu não sou mais uma pessoa religiosa, mas assim, eu visto a camisa, sabe? Com prazer. Vestir. Não é religioso. Aqui ela está intitulando quem gosta de CCB de religioso. Sofreu uma injustiça, tá agora, aí agora está dizendo que, que não é mais religiosa. Não, meu filho. Você... perder a paciência. Isso foi meu pai que colocou dentro de mim. Fala besteira. Eu me bati aos 9 anos, gente. Apaixonadíssimo pela graça e por aquela igreja. E desde os 9 anos eu já sabia, eu já sentia tudo por causa do que ele me ensinou. Sabe? Você vê uma pessoa ser tratada assim depois de tudo que ela te ensinou sobre aquele lugar. Totalmente certa de que eu estava no melhor lugar para se servir a Deus, sabe? Com essa convicção dentro do coração que meu pai colocou em mim. E você descobrir que as coisas que você aprendeu não são exatamente como elas são. Meu pai tá 10 anos mais velho, de cansaço, de tudo que ele fez pelo outro, de ir na casa das pessoas qualquer horário de madrugada, de organizar o velório de todo mundo da igreja, de tanto, sabe? De tanto. Enquanto não aconteceu nada com ela, ela estava de boa com o ministério. É assim, quando não acontece nada de ruim com o CCBista, ele está de boa. O ministério é venerado. Quando acontece com ele, aí, meu amigo, aí ele fica, é placa, é religioso. O que ele fez, eu sinto muito por ele. Mas graças a Deus, junto com esse amor pela igreja, ele também me ensinou que esse é um servo de Deus de verdade, independente da placa de igreja. Cara, porque se não fosse isso, eu estava dando um belo tchau. E que eu espero no coração que não chegue nenhum irmão do meu pai e fale assim: olha, pede para sua filha tirar esse vídeo, porque eu não vou deixar ninguém manipular esse perfil aqui através do respeito que eu tenho pelo meu pai. Irmãos do ministério são sentados todos os dias, gente. Só que eles são sentados por atrocidades, na maioria das vezes, e quando não, ele é mais respeitosa. O irmão sabe que o irmão está indo naquele dia para sentá-lo. É passado. Eu não tenho nenhum pingo de dó, velho. Eu não tenho nenhum pingo pro cara do ministério. Porque quando o cara tava no ministério, eu sei que ele estava fazendo a mesma coisa. Quando ele estava no ministério, ele viu a sacanagem, ele viu as coisas erradas, ele viu as adulterações que os superiores deles faziam. Eles ficavam quietinhos, ficavam que nem Paulo lá. O Pilatos lavava as mãos. Aí quando é com ele, aí ele vem com essa conversa que nem o cara escreve uma carta de renúncia aí. Nossa, ele passou 10, 15, 20, 30 ou mais anos no ministério. Ele não estava vendo nada. E ele estava lá, profetada, fazia, acontecia, lá em sala de reunião para tirar a irmandade de organista, de músico, daquele outro, ele não viu nada. Ele não viu nada, ele concordou, ele disse amém para tudo lá. Aí aconteceu alguma coisa com ele, aí ele vem, renuncia, e o vagabundo é como se tivesse, nossa, aí ele começou a ver dali por diante. Vai se lascar, rapaz. Por isso que eu não tenho dó de cara de ministério. Aí quando acontece alguma coisa com ele, saí, irmandade. Aí agora estou escrevendo essa carta de renúncia aqui, e não sei porquê, eu não via nada. Não viu o quê? Para não ver, só você vê com isso, rapaz. O mínimo sobre aquele assunto, eu não sei vocês. Tô cara de pau. Eu só saio mais livre de religiosidade, de placa de igreja, mais cristão, porque eu tô vendo que, tipo assim, realmente, meu relacionamento com Deus é muito forte. Sabe? Acabou aqui. Então não há vítimas. Há migués. Pessoas que ficam dando uma de migué depois que a coisa acontece na vida dele, com o parente dele e tudo. Sabe? Quando está numa boa, é o Efésios 2, 8, 9. Quando a casa cai, aí, meu filho, e é justamente por causa do que tira de contexto, segue o Efésios 2, 8, 9, tirado de contexto, e aí não aprende a fazer nada da vida. Não é por obras. E aí, se não é por obras, se enrola com os negócios dessa vida e... Então pega o conselho aqui do 18, conselho que o Jetro, há milhares de anos atrás, deu para Moisés. Toma vergonha na cara, siga, e aí, meu amigo,
Você não vai confiar em ser besta. Você vai andar com o Absalão, mas sabendo que o Absalão está ali do seu lado e você não vai vacilar com ele. Absalão é um ser besta. Pegou a dica do cavaleiro aqui? Até mais.